Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Paz e graça. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus seja tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. Um forte abraço a vocês que nos ouvem. Um forte abraço a vocês que estão ouvindo agora. Um forte abraço a vocês que vão nos ouvir. Que a luz do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida. Interessante que o Salmo 140 tem algo lindo. O Salmo 140 fala conosco. Meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Amém. Senhor Deus, fortaleza minha salvação. Tu cobriste de cabeça no dia da batalha, da luta. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvor. Salmo 138. Cristo em mim, a esperança da glória. Salmista, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da graça, do conhecimento. Cristo em nós, a esperança da glória. Como é bom servir a Deus, como bom adorar a Deus. Moisés, homem fantástico. Moisés proferiu: Senhor, não sairemos daqui se a tua presença não for comigo. Meu Deus. Aleluia. Que Deus venha a ser tudo em nossas vidas. O nosso respirar, o nosso andar, o nosso olhar, o nosso ver, tudo Deus vem a ser em nós, em nome do Senhor Jesus. Queridos, o hino Mariana Valadão, seja tudo em mim. Nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Amém? Deus é um Deus do impossível. Jó 42, versículo 2, diz que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Jó 42, versículo 2. Pois é. Interessante que os pensamentos do Senhor são mais altos que nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais perfeitos que nossos caminhos. Interessante que estou lendo esse livro, fiz esse livro de cabeceira,
Senhor, ensina-nos a orar e fala sobre a intercessão. E o ponto-chave, alvo da intercessão é quando você é dirigido pelo Espírito para orar por alguém, por alguma pessoa, que você não está no seu radar. E o Espírito Santo, ele traz à tona aquela pessoa para que você venha interceder por aquela pessoa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Estava conversando com minha esposa sobre o poder da intercessão, como nós intercedemos uns pelos outros. Por isso que a Bíblia fala, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. A oração feita por 2 ou 3, tudo que fizerem, concordarem, pedirem em concordância na terra, eu vos darei tudo. A oração feita por um justo pode muito. A oração feita em concordância pode tudo. Há um acréscimo, há um avanço, há uma prosperidade nisso aqui. É bom que entenda, que lê, entenda. Muito bem. Nós ouvimos todas as vozes para depois ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos todas as vozes, mas para depois ouvir a voz de Deus. É como alguém falou, olha, eu procurei a solução em todas as coisas, agora só Deus. Eu fui em todos os especialistas, agora só Deus. Em qualquer área da vida, em qualquer circunstância. Mas a pergunta é, não seria primeiramente nós irmos a Deus? Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros? Achegar a vós Deus, pecadores. Interessante, gosto muito daquele homem, daquela parábola dos 2 homens indo ao templo a orar. Jesus é fantástico. Eu admiro Jesus, admiro demais, por isso ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso Jesus não pode ter comparação em relação a Jesus. Jesus é o ápice, é o bojo, é o fim em si mesmo, é o protótipo base, é o arquétipo central, é a plenitude em si do amor, do perdão, da paz. E 2 homens sobem para orar. E um sobe para orar e fala, olha, eu não sou igual a esse pecador. Eu cumpro os 10 mandamentos. Dou o dízimo. Guardo o sábado. Sou batizado. Tomo ceia. Não sou igual a esse imundo que está aqui perto de mim. Não sou igual a esse desgraçado que está perto de mim. Parafraseando, a Bíblia me dá o direito de hercular. E aquele pecador chega para Deus e fala, Senhor, não sou digno de entrar na tua presença. Perdoa meus pecados. Tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega para os discípulos. Qual dos 2 foi justificado? Qual dos 2 teve oração ouvida? Qual dos 2 foram quebrantados? Qual dos 2 foi feliz na sua oração? Aquele que tinha o estereótipo, o arquétipo, o protótipo de um bom cristão? Ou aquele que tinha um coração quebrantado, contrito? De certo, vos digo que aquele que mais o Pai perdoa será perdoado. Os corações contritos, quebrantados de coração. Foi aquele homem daquela situação. Foi aquele homem daquela situação. Muitas das vezes nós olhamos as pessoas estão em algum vício, no vício das drogas, outros vícios terríveis.
E às vezes tem pessoas que nós podemos observar que elas têm um estereótipo cristão, um protótipo, um arquétipo cristão. Nada contra, isso é bom. Mas não demonstra misericórdia, compaixão, piedade para com seu próximo. Não demonstra amor para com seu próximo. Não demanda misericórdia para com seu próximo. A maioria das pessoas estão nos vícios não é porque querem. Até os especialistas, os cientistas do mundo já descobriram isso e o povo de Deus ainda teme em condená-los. Alguém que está no vício das drogas não é porque ele quer, é uma fuga que ele tem de algum aspecto na sua história, de algum entrave na sua história, de alguma desnível, desconexão, desalinhamento na sua história. E as pessoas elas vão para as drogas buscando um refúgio, buscando um abrigo de forma totalmente errada e equivocada, diga de passagem, para poder arrefecer as suas dores, para poder tirar o peso da sua alma. Por isso que a Bíblia fala: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, que vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus, enfim, é a solução para todos os problemas da vida das pessoas. Jesus, enfim, é a solução para toda a ordem na vida das pessoas, qualquer tipo de problema de ordem psicológica, social, espiritual, física, financeira. Jesus é a solução para tudo. Cristo em nós, a esperança da glória. Muito bem. E muitas das vezes, estava vendo um pastor, o pastor ele falando sobre um seguinte testemunho, que uma pessoa, um membro da sua igreja chegou para ele e falou o seguinte: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por esse pedido, porque não tem Cristo que ajude. O pastor falou assim: meu Deus do céu, uma pessoa crente, cristã, com credulidade crônica, né? Pastor, já orei, já fiz de tudo, já busquei a Deus, já apresentei a Deus, mas não tem Cristo que ajude. Aí o pastor falou: meu irmão, você perseverou na sua oração? O pastor falou: meu Deus, tanta incredulidade na fala dessa irmã, não tem Cristo que ajude? Pelo amor de Deus. Então, para Deus nada é possível. Então, tudo é possível aos olhos do que crê. Tudo é possível aos olhos do que crê. Então, significa dizer que Deus, ele nos ama do jeito que nós somos, mas é incapaz de deixar do jeito que nós queremos ser, né? Jesus ama os pecadores, Jesus ama todos aqueles que estão no pecado, todos. Jesus ama todos aqueles que estão na vida pregressam. Jesus ama todos aqueles que estão até mesmo desviados. Jesus ama todos. Que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Ai do homem se não fosse Jesus. O homem sem Jesus apenas é uma metamorfose ambulante sem vida. O homem sem Jesus é como zumbis que anda ao desvaneio, que anda aos seus bem olhar de si mesmo.
E nunca isso dá certo. Porque sempre que nós olhamos para Cristo, nós olhamos para nós mesmos. Então, muito bem. Lucas capítulo 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Por isso que esses dias falo, Senhor, ensina-me a orar. Eu quero orar. Às vezes nós vemos de um protótipo, um arquétipo, uma forma. E é muito bom, mas aquela forma precisa ser quebrada. Para aumentar o poder de Deus em nossas vidas. Eu me lembro que eu participava sempre de grupo de oração. Eu dirigia alguns grupos de oração. Eu cheguei a dirigir até 5 grupos de orações. Isso há mais de 20 anos atrás. E no meio dos amigos, no meio dos irmãos, no meio de colegas, no meio da igreja, enfim. Sempre gostei de orar. E gosto mais de orar do que qualquer outra coisa no Evangelho, embora possamos fazer um pouco de tudo. Mas oração é oxigênio. Oração é oxigênio do cristão. Mas veja bem. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. O cara era, na sua expertise, completo, pleno, no moldes daquilo que se deveria fazer. Mas escute, até aí tudo bem, já viu muitos teólogos, muitos estudiosos discutindo esse texto e todos chegaram ao consenso que até aí tudo bem. Eu estava falando de algo que era pertinente. O fariseu está de pé, dando graças a Deus. Ó Deus, graças te dou porque sou... Agora, qual é o erro dele? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto posso. Isso aí, essa frase dele, não tem problema nenhum, mas a frase anterior que colocou ele em mais situações. Por isso que o apóstolo Paulo fala que Jesus vem salvar os homens, do quais eu sou principal. Jesus vem salvar os homens, dos quais eu sou principal. Meu Deus. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó meu Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilhar será exaltado. Queridos, é por isso que a Bíblia fala, nunca, os ditados alinhados com a Bíblia, não humilha ninguém, que você não sabe do dia de amanhã. O publicano, ele achou que ele estava agradando a Deus com a sua performance, com as caras e bocas, com arquétipos, com filosofias eclesiásticas, mas o seu coração estava como um sepulcro caiado, estava como um esterco. Ele precisava ter uma conjectura diante de Deus. O que nos fala a palavra é que nós devemos ter o coração quebrantado. Lição
dessa parábola, devemos ter o coração quebrantado, contrito, diante de Deus e diante dos homens, um coração misericordioso, piedoso, compassivo. Às vezes eu vejo muitas instituições, às vezes eu vejo muitos pregadores, são perfeitos. Ouço alguns pregadores, são perfeitos. Hoje há uma guerra muito grande entre duas teologias e creia vocês, amigos, irmãos, que tanto um como outros são os brilhantes, são teólogos brilhantes, são pastores brilhantes. A teologia reformada e a teologia progressiva. A teologia reformada formada por alguns pastores e a teologia progressiva formada por outros pastores. E as duas teologias se degradeiam, as duas teologias se odeiam, as duas teologias e de homens brilhantes, homens que até mesmo nasceram evangélicos, homens que têm um grau intelectual altíssimo, mas falta na vida desses homens a graça, a misericórdia e o discernimento. Alguns estiveram lá e saíram. Alguns viram que a esses lugares, praticamente lugares confortáveis, não é bom. O pecado se chama pelo nome. Agora você não pode defender nem tomar uma causa que não seja a causa do evangelho. É por isso que o cristão maduro, consciente, ele não vai tomar a causa de A, de B, de C, de fulano, de beltrano, de tertuliano. A causa é o reino, a causa é o reino de Deus. Claro que você tem que ter as suas convicções pessoais, como eu tenho. Você tem que, Jesus falou, o que é Deus, dá Deus, o que é Deus, a César, o que é de César. Nós temos duas cidadanias, a terrena e a celestial, né? Você pode escolher a roupa que vai vestir, o time que vai torcer. A filosofia fala isso de forma brilhante, e a Bíblia lhe dá todo o direito de você ser quem você é, desde quando você não abone a palavra de Deus, né? Então, a teologia progressiva, a teologia progressiva é aquela que querem atualizar a Bíblia ao bem prazer, né, das pessoas, dos seus membros. Aquela teologia que quer encaixar o pecado na Bíblia. E a teologia reformada, que sai detonando tudo sem dó e sem misericórdia. Eu falo às pessoas que são crônicas nessas filosofias da própria igreja. Então você vai ter que dedicar uns teólogos brilhantes, fantásticos, liberais, progressivas. E de cá você vai ter teólogos reformados, ortodoxos, sem dó, sem pena e sem compaixão. Aí entra a palavra de Deus. O quebrantamento, os homens de coração puro quebrantado, o homem de coração contrito a Deus, o homem de coração compassivo. Claro que você pode ter sua ideologia de vida, desde quando não abone a palavra de Deus, né? E a sua filosofia tem que ser do reino de Deus. O reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus está em nós. Até porque tem conceitos teológicos da teologia reformada e da teologia progressiva que são conceitos divinos, são bases divinas. O problema é o excesso, o problema é a falta de misericórdia, compaixão de uns e a libertinagem de outros, ferindo a palavra de Deus. É uma questão de entendimento, pelo que muitos estão a falta de entendimento e que vão chegar à plenitude do conhecimento de Deus. O que nós devemos fazer e pedir a Deus é sabedoria. Ouça a Deus, peça sabedoria.
A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, né, que uns fazem caso de dia, né? Eu acho interessante esse versículo. Eu estava aqui estudando com minha esposa esse versículo e ela me mostrou, eu tinha esquecido esse versículo e eu achei interessante esse versículo. E esse versículo, ele é formidável, ele é fantástico, ele é de forma totalmente arrefecedora. Ora, Romanos 14, eu não vou pregar em cima do versículo, porque nós estamos na base da pregação. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dívidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que não come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque o poderoso é Deus para o firmar. A Bíblia fala que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Um faz a diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Por exemplo, os casos dos adventistas, não tenho nada contra os adventistas que guardam o sábado, e isso é bom. Agora, porém, guarde seu sábado, mas não condene aqueles que não guardem. Porque uns guardam domingo, outros guardam segunda, outros guardam terça, outros guardam quarta, quinta, sexta e por aí adiante. Muito bem. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Né? Nós estamos aqui por causa do Evangelho. A grande pergunta, por que estou, para onde eu vou, de onde vim. Né? Eu sempre falo isso, né? Eu vejo alguns filósofos, teólogos brilhantes, mas não tem a essência do Evangelho e escreve livros, enciclopédias, multidão de livros. Aí pega alguns filósofos, pega alguns teólogos que têm uma mente brilhante, tem a técnica preparada para isso, para escrever, mas enquanto é uma pergunta que qualquer cristão simples da esquina da sua casa, da rua da sua casa, sabe de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu estou. Ora, de onde eu vim, Deus, Criador do céu e da terra, porque eu estou para adorar e servir ao Senhor, para onde eu vou, encontrar com o Senhor, como Senhor e Salvador de nossas almas. Para aqueles que aceitaram a Jesus. Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Céu e inferno é uma opção. Céu e inferno não é uma roleta russa. É uma opção, é uma escolha. Muito bem. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu que julga o teu irmão, ou tu também, porque despreza o teu irmão, pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Isso aqui para os salvos. Já falei que cristão, ele vai, no juízo final, o cristão vai comparecer ao tribunal de Cristo para receber os seus galardões. O cristão, ele vai estar diante do tribunal de Cristo para receber o seu galardão, né, do que ele fez aqui na terra. Ele já vai entrar salvo, mas é para ele receber o galardão. Né? Alguns atletas, eles ganham o título, mas o camarada recebe a medalha de melhor jogador, de melhor artilheiro,
de jogador que fez mais gol na partida, fazendo aquela analogia, né? Então, quando o tribunal de Cristo se der, o homem de Deus ele vai receber o seu galardão por um copo d'água. Veja que Jesus falou, até um copo d'água que deste a um desses pequeninos não ficará sem recompensa. Um copo d'água. Então nós vamos ser coroados, né? Tem muitos que já entram na eternidade, tem muitos que estão aqui, que a questão não é se ele vai para o céu ou para o inferno. A questão é que eles estão salvos, E a salvação é algo que eles têm nas suas mãos. Agora a pergunta é, a grande disputa, entre aspas assim, podemos se dizer, a grande questão é os galardões. Quem vai receber mais galardões? Mas isso pouco se importa, né? O importante é que possamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Porque está escrito, pois pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta de mim mesmo a Deus. Eu vou dar conta dos meus passos, das minhas ações, dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas palavras, dos meus gestos. Você vai dar conta também de si a Deus. Todos nós, Billy Graham, Charles Finney, Smith Wigglesworth, os reformadores como John Knox, Martinho Lutero, John Hus, todos nós, o pregador que você vê na televisão que você gosta, seu pastor, né, o vizinho do lado, todos nós vamos comparecer diante de Deus para prestarmos conta, né, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Né? Eu vou dar conta de si mesmo a Deus pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Você dará conta de si a Deus pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pela sua palavra, pelas suas ações. De Adão e Eva, para ficar melhor, de Adão e Eva, até a última criança que nascer na face da terra, dará conta de si a Deus. Né? Claro, essa criança se tornando um adulto, vai dar conta de si a Deus. Né? Então, toda a humanidade vai dar conta de si a Deus. Agora perceba, preste bem atenção, olhe para cá, como diz os pentecostais, olhe para cá. A nossa redenção e os nossos pecados estão encerrados em Cristo Jesus. Toda a nossa redenção e os nossos pecados estão encerrados em Cristo Jesus. Gente, o Evangelho é lindo, gente. O Evangelho é lindo. O Evangelho não tem mistério. O Evangelho é você ser, é você praticar, é você ser aquilo que você é, sem desconectar a palavra de Deus. O Evangelho é uma coisa simples. Aí os homens fazem, não, eu sou da teologia progressiva, eu sou da teologia reformada. Né? Meu Deus do céu. Como se Jesus tivesse uma teologia própria para seguir. Como se Jesus tivesse uma teologia para poder seguir. O que é pecado, o que não é pecado, queridos. É a Bíblia que fala. O que é pecado, o que não é pecado, o que não é pecado, não é pecado, o que é pecado. Né? Aí eu fico assim, meu Deus, quantos pastores, né, outrora grandes pastores na mídia, grandes pastores que têm um ministério fantástico, né, são homens brilhantes, agora fica em nome de uma teologia se degladiando um contra o outro. Eu sou reformado, não, eu sou progressivo. É o que nós vemos nas redes sociais. E tem aqueles que são sensatos, né, que são, diga de passagem, são 7.000 que se dobraram a Baal. São 7.000 que não entram nesses interis,
né? Nesses arquétipos humanos, nessas performances ideológicas, filosóficas, nessas elucubrações da mente humana, da doutrina humana, que prega o Evangelho, simples como ele é. Então, queridos, o reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus está até nós. O reino de Deus chegou até as nossas vidas, né? Ouça a Deus e peça sabedoria, né? A oração que eu peço a Deus é: Senhor, me dá sabedoria cada dia mais. Me dá entendimento da tua palavra. Eu quero ser um cristão cada dia mais melhor. Eu quero melhorar como cristão. Eu quero ser um cristão ao qual agrade a Deus. Eu quero agradar a ti, Senhor. Essa é a minha oração. Eu faço igual aquele publicano, né? Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, usa-me, fala comigo. Me ensina sempre pela vereda correta que eu devo andar. Me ensina sempre pelo caminho certo que eu devo andar. Me coloca sempre no caminho da palavra. Essa é a vereda que eu sempre ando, sempre andarei e sempre ensinarei as pessoas a andarem pelo caminho. Jesus falou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Em quinto lugar, diga não para aquilo que você deveria dizer. Dizer não e diga sim para aquilo que você deveria dizer sim. Diga não para o pecado. Diga não para aquilo que fere a palavra de Deus. Diga não para os erros. Diga não para a iniquidade, as transgressões. Diga sim para o Espírito Santo de Deus. Diga sim para Deus. Diga sim para a vida correta diante de Deus. Diga sim para você estar pleno e total na palavra de Deus. Diga sim para você crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. A fé, ela é a palavra de Deus. A fé, ela está redundante na palavra de Deus. A fé está inserida na palavra de Deus. Agora, claro, quando você for orar, ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar. É isso que eu faço. É isso que eu peço a Deus. A fé no Espírito. O Espírito me guia a poder ter a fé, a poder desvendar os versículos bíblicos. Queridos, não adianta você querer entender a palavra de Deus pelo intelecto humano, que você não vai entender. As mentes mais brilhantes do mundo não conseguem entender a palavra de Deus pelo intelecto humano. Não. As mentes mais pensantes do mundo não vão entender a palavra de Deus pelo raciocínio humano. Não. As mentes mais brilhantes da história não conseguiram entender a palavra de Deus, a não ser aqueles que tiveram intimidade com o Espírito Santo, a não ser aqueles que chamavam o Espírito Santo, a não ser aqueles que tiveram comunhão com o Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é fechada, ela é um livro qualquer, ela é aberta, é a palavra de Deus. Eu vi esses dias, alguém mandou uma mensagem para mim, um post para mim, e eu até publiquei e dizia o seguinte: tinha um homem, aquelas figuras, e o homem ajoelhado falou: Deus, fala comigo,
Fala comigo, Deus, fala comigo. Há muito tempo o Senhor não fala comigo. Aí tinha uma mão no céu que colocava assim a Bíblia aberta. Aí ele ficou olhando assim, por aquele pacto. E realmente, Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala conosco. Até no período interbíblico, onde Deus levou 400 anos sem se comunicar, com teofonias, com visões, com revelações, com inspirações sobre o povo tinha a lei de Deus, até no período interbíblico. Período interbíblico, para vocês que não sabem, porque nós somos ignorantes acerca de qualquer assunto. Né? O pastor Paulo fala, não seja ignorante. E a palavra ignorante não quer dizer a palavra pejorativa. Eu sou ignorante sobre alguns aspectos da medicina. Eu sou ignorante sobre alguns aspectos da arquitetura. Você pode ser ignorante sobre algum aspecto da ciência, ou seja, a ignorância é aquilo que você não sabe. Olha, eu sou ignorante sobre tal assunto, eu preciso aprender. Eu sou ignorante sobre alguns aspectos da medicina, preciso aprender. Eu sou ignorante sobre alguns aspectos da arqueologia, da engenharia, das áreas do saber. Então, perceba bem. Mas, voltando aqui ao assunto, o período de 400 anos interbíblico foi um período, segundo os estudiosos, segundo os teólogos prolixos, como Flávio Joséfo, dentre tantos outros relevantes, foi o período que Deus ficou 400 anos e poucos anos sem se comunicar com o povo. E o último profeta foi Malaquias. Aí já começa o Novo Testamento com João Batista. O que foste ver no deserto? O homem? Jesus fazendo uma pergunta. Eu acho lindo esse versículo. O que foste ver no deserto? O homem de trajes finos, de roupas finas, com filactérios, que se assenta no banquete dos reis? Jesus mesmo responde, não. Jesus mesmo torna a fazer a pergunta, o que foste ver no deserto? Um homem, um caniço agitado pelo vento? Não. Aí Jesus proferiu, veja bem, o que foste ver no deserto? A terceira pergunta, ele já responde em seguida, um profeta? Sim, um profeta. Aí Jesus derrama o bálsamo. Foste ver mais que um profeta. Mas não fica por aí. Nascido em verdade vos digo, nascido de mulher, nenhum profeta foi igual a João Batista. Nem Moisés, pastor, nem Moisés. Nem Elias, pastor, nem Elias. Jesus falou, está falado. Jesus falou, está falado. Agora deixa eu te dizer algo. Jesus falando. O menor no reino dos céus será maior do que ele. Meu Deus do céu. Como diz um pregador amigo meu, Shekinah, para tudo da glória a Deus, é para glorificar a Deus de pé. Porque o reino de Deus chegou até nós. Quando viste que o reino de Deus, alguém dizer, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, não acreditai, porque o reino de Deus começa dentro de vosso coração. O reino de Deus está dentro, não fora. Claro que Deus, já falei aqui, preguei que Deus instituiu a igreja em Atos capítulo 2, em Mateus capítulo 18, e você vai ver aonde Deus, ele instituiu a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, queridos, tem dois objetivos. Ser como quartel-general, né, para preparar, discipular, essas coisas todas que você vê na sua igreja. Isso é muito bom. Seu pastor é um homem de Deus, sabe o que faz, através do Espírito Santo.
E médico e hospital. São as duas funções que a igreja tem, como quartel-general e hospital. Porque a igreja ela recebe os feridos, né? Aí, o Espírito Santo cura aquelas pessoas de traumas do passado, qualquer que seja, perdoa os pecados e envia aquelas pessoas para poder salvar, para as pessoas poderem ter a graça de Deus também nas suas vidas. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. E queridos, diga sim ao Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo me chama para você orar pela madrugada, ore. Às vezes o Espírito Santo manda você interceder para uma pessoa, interceda, independente, né, da igreja que você é. É o Espírito Santo. Eu aprendi isso com esse livro. Esse livro, queridos, é fantástico. Claro que a gente tem... Eu sempre gostei de oração. Uma das bases dos batistas é a oração. Qualquer crente batista, meu amigo, ele pode ter certeza que ele gosta de orar. Eu sei que todas as igrejas gostam de orar, né? A Assembleia Presbiteriana, Adventista, Ortodoxa. O homem em si, até mesmo alguns homens que são ateus, mas gostam de oração. Gostam que as pessoas orem. Porque a oração faz parte da essência do homem. Agora, veja bem. Uma coisa é você orar, outra coisa é você ser levado ao Espírito Santo em nível de oração. Em nível de oração. Uma coisa é você orar, uma coisa é você chegar, você vai ser levado pelo Espírito Santo em nível de oração. Aí você vai orar pelas nações, você vai orar pelos governadores, você vai orar não somente pela sua própria vida, não somente para a sua própria vida, você ora assim para a sua própria vida, mas depois você vai orando por aquilo que Deus colocar no seu coração. É um amigo, mas esse amigo não vejo há mais de 30 anos, mas Jesus quer que você ore por ele, porque ele tem compromisso com esse amigo. Isso aqui não quer dizer placa de igreja nenhuma. Isso aqui não é um método de igreja nenhuma, é o Espírito Santo que vai lhe guiar e é um método de oração para você orar. Aí você vai orar por pessoas que você nunca mais tinha visto falar. Você vai orar por pessoas que nunca mais você viu. Você vai orar por pessoas que você tem esquecido. E o Espírito Santo traz aquela pessoa e você intercede por aquela pessoa e aquela pessoa recebe a vitória em alguma área, em algum momento da vida dela. Porque é isso que o Espírito Santo faz. O poder da intercessão. Depois eu vou pregar aqui sobre o poder da intercessão. Jesus falou: não pode orar comigo nem por uma hora. Intercedemos uns aos outros. Interceder é você orar um pelos outros. Não somente orar por si mesmo, como eu falei, é bom você orar por você mesmo, é bom. Mas a Bíblia fala que Deus mudou as sortes de Jó quando Jó orava pelos seus inimigos, ou melhor, pelos seus amigos. Então é bom interceder, é bom orar pelos outros, né? Pelas circunstâncias. Queridos, hoje o mundo, nós precisamos orar por Israel. Salmo 22, versículo 6 fala: orai pela paz de Israel. Prosperarão aqueles que oram pela paz de Israel. Vamos orar por Israel. Israel, queridos, é o centro do mundo. Ah, pastor, mas não querem Jesus. Problema deles. Uma coisa eu sei, eles é escolhido de Deus e Deus ama aquela nação. A questão da soteriologia é com Deus e eles lá. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar por Israel, para que Deus venha ter misericórdia daquele povo. Há uma guerra do Hamas contra Israel, querendo destruir Israel, queridos. E sempre nas minhas orações, eu coloco Israel sempre nas minhas orações. Senhor, abençoa aquele povo, Senhor, em nome de Jesus. E quando acontece essas guerras, é algo terrível, pessoas sendo mortas, mutiladas, né, de ambos os lados, mas porque é um ódio que o mundo islâmico tem contra Israel, e isso é espiritual, né? E eu fico olhando assim, meu Deus, tem crente ainda que vai dar razão a pessoal da Palestina, vai dar razão a grupo terrorista do Hamas, em vez de ficar contra a palavra de Deus, ou em vez de ficar a favor da palavra de Deus, né? Quer dizer, aqui, queridos, vamos para a palavra. Salmo 122, versículo 6, né?
Salmo 122, versículo 6, diz o seguinte: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor como testemunha de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. E aqui está falando também do Israel físico. Então, ore para Israel, queridos. Olha, Senhor, abençoa Israel. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nós somos Israel de Deus como espírito, no mundo espiritual. Mas Israel, ele tem uma eleição física. Já falei aqui, Deus poderia escolher o Brasil? Poderia, mas Deus escolheu Israel, querido. Né? Então, quem não gostou, reclama com Deus. Quem não gosta, não, porque Deus, não, reclama com Deus, queridos. Porque é um espírito do anticristo contra a nação de Israel. Nós devemos amar Israel. Né? Ah, pastor, mas eu sou contra a igreja que tem as práticas israelitas. Isso é questão doutrinária e vai de cada um. Tem gente que gosta de botar arca, tem gente que gosta de colocar os candelabros, né? Tem gente que gosta de colocar o quipá, né? Tem gente que gosta de colocar a menorá, enfim. Isso vai de questão de visão de cada um. Não fere a doutrina nem nada. Eu tenho um amigo pastores que quando eu vou pregar na igreja dele, né, ele usa quipá, né, ele usa até aquelas coisas que coloca aqui na cabeça, né, é o do israelita, e é uma bênção. E tem outros que não usam, que também é uma bênção. Então isso é questão mais de entendimento. Uma questão mais de entendimento. Né? Já teve igreja que foi pregar que já tinha a arca, o menorá, o candelabro, né? O pastor andava com quipá, né? Eu acho que é o cut, não sei, alguma coisa que ele usa na cabeça. Mas isso o que ocorre? São coisas que são pessoais, doutrinárias pessoais, não fere nada. Só que falar, não, eu não sou contra a igreja que usa as coisas de Israel. Queridos, você pode ser contra de você mesmo, mas que é pecado, não é pecado. Não tem nada a ver. É uma coisa que é opcional, a doutrina da igreja. É como guardar o sábado e não guardar o sábado. E você precisa entender e respeitar os outros. Então, você precisa entender e respeitar a doutrina alheia. Né? Então, o que nós podemos observar, queridos, é que Deus está voltando. Israel é o centro do mundo. Israel é o centro do mundo. Por isso nós devemos ser humildes, conhecedores da palavra. Humildes e conhecedores da palavra. O fato de você conhecer não significa que você vai sair querendo que as pessoas tenham suas próprias crenças, não. Queridos, a diferença entre o orgulho e a pessoa que sabe é muito distante. Uma pessoa que ela conhece a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ela fala aquilo que está dentro do coração dela. O orgulhoso, quando ele sabe algo, ele vai querer humilhar alguém, ele vai querer desprezar alguém. Quando envolve outro e o desprezo, o desdém, o descaso, a diferença, já é a raiz de orgulho, de prepotência, de soberba, de arrogância. Mas quando você orienta alguém, você dá uma chave a alguém, né, isso quer dizer humildade. E você saber, muitas pessoas confundem o notório saber bíblico com a questão de arrogância. Fulano não está arrogante, não.
Arrogante se dá quando ele usa aquilo para desprezar qualquer que seja. Você viu na palavra do Zaqueu, e publicano, né, do pecador e publicano? O publicano, ele fez o que era certo. Jejuar 2 vezes da semana é bom, irmão? É ou não é? É. Né? Orar todos os dias é bom? É ou não é? É. Só que ele usou aquilo para humilhar o outro e Deus não gosta de soberba, arrogância, não. Quando o seu saber é um saber para abençoar as pessoas, para trazer chaves, para trazer mudanças de vida, quantas pessoas são abençoadas pela palavra que nós damos, pela misericórdia de Deus, e milhões de pastores que hoje, graças a Deus, a internet deu voz a tudo, e quantos pastores eu sou abençoados pela chave cristã. Eu já falei isso aqui, eu fico maravilhado por muitos pastores que eles trilham realmente pelo caminho do reino de Deus, apenas pelo caminho dado por Deus. E isso é que importa, e isso que é bom, e isso que é eficaz, porque eu aprendi com o bom batista, é claro que tem batista que vai para lá, vai para cá, mas o bom batista é aquele, acima de tudo, cristão, né? O cristão batista, tem cristão presbiteriano, cristão pentecostal, cristão não pentecostais, cristão ortodoxo, tem até cristão católico, mas o cristão batista, ele prima muito pela palavra de Deus. É tanto que vou dizer para vocês, né, com muita alegria, por exemplo, a teologia batista é uma teologia, na minha opinião, que já li muitos livros, já estou aí há 15 anos de ministério, 15 anos de ministério pastoral, consagrado, mas bota aí mais 7 anos pregando a palavra. Eu comecei a pregar a palavra em 1998. Comecei a pregar a palavra nos púlpitos em 1998, nos púlpitos. Né? Muito bem. Então, existe algo que é muito bom nos batistas, né? Uma teologia muito boa. Claro que as outras igrejas são nossas irmãs, são nossos irmãos, amo as outras igrejas. Tem pastores então, amigo pastor presbiteriano, amigo pastor adventista, amigo pastor da Universal, amigo pastor de toda igreja que você pensar tem um amigo pastor. Todas as igrejas que você pensar e imaginar tem um amigo pastor. Inclusive, preguei até em algumas igrejas dessas mais, digamos, fechadas, como por exemplo, eu preguei na igreja adventista, e os adventistas não abrem precedente para ninguém pregar na igreja deles. E Deus me deu a graça e misericórdia para pregar na igreja adventista. Eu preguei na Brasil para Cristo, né? O Brasil para Cristo também tem uma igreja voltada para muito para a sua doutrina, e abriu a sessão para que eu pudesse pregar, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, por quê? Porque eu me dou bem com os irmãos de Cristo Jesus. Agora, a questão dos adventistas, eles falam muito do sábado. Né? São uma igreja firme, uma igreja de Deus, mas falam muito do sábado. Dos presbiterianos, a eleição, a predestinação. E os batistas você não vê nada disso. E a Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo é de forma excessiva. De forma excessiva. Né? De forma excessiva e com algumas ponderações. Agora, é uma igreja de Deus. Tenho um amigo da Assembleia. É uma das igrejas que eu mais preguei na minha vida, foi a Assembleia de Deus. Foi uma das igrejas que eu mais preguei e prego na minha vida, da Assembleia de Deus. Né? Por quê? Porque eu sou um batista pentecostal renovado, cheio do Espírito Santo. Mas eu quero servir a Deus. Eu só estou falando aqui que eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então, continuaremos orando pelo outro, irmãos. Eu coloquei um desafio aí de 40 dias. Só um desafio simples. Se você mandar mensagem para alguém, orar por alguém, né? Enfim, fazer coisas boas para que você venha evoluir. Eu estava lendo um livro de crescer 1% ao dia, um livro secular, e isso é bom, gente. Nós crescermos na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, o nome do Senhor venha ser exaltado e possamos ser reconhecidos como filhos, né, do Altíssimo, filhos de Deus. Então,
vamos estar orando um pelos outros, orando para que o nome do Senhor venha ser glorificado, o nome do Senhor venha ser exaltado, para que o nome do Senhor venha ser bendito. Amém? Então, essa palavra é Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Alcançando lugares altos, porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Deixe-me orar por você. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Pai, eu intercedo por essa vida, glória, Senhor Deus. Pai, peço, meu Pai, que o Divino Espírito Santo, Senhor, abençoe essa vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Que essa pessoa, meu Pai, venha ter o coração quebrantado, contrito cada dia, Senhor. Que elas venham crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que nada tire ela do propósito, Senhor Deus. Nada venha tirar ela daquilo que o Senhor tem na vida dela, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, me dando alegria, felicidade, graça, unção em favor, meu Pai, diante dos homens, Senhor, e acima de tudo, diante de Ti, Senhor. Que essa pessoa, Pai, venha ser impactada, Senhor Deus amado, alcançando lugares altos, Senhor Deus. Alcançando, Senhor Deus, níveis de oração, níveis de intercessão, de adoração, Deus Altíssimo, Senhor, para que venha agradar o Teu santo nome, Senhor. Abençoe esse canal, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar. Deus está abençoando esse canal, Senhor. Toma minha vida em tuas santas mãos, Senhor. Me dirige, me conduz, Senhor. Deus me orienta, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu não sou nada sem Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti para me orientar, para me conduzir, para me instruir, para me dirigir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.